Vocês até parecem um exterminador de sonhos. O que vocês estão fazendo com os seus sonhos? Mais uma vez aqui, pessoal, com conteúdo bem importante para todos nós, que provavelmente é um tema inédito. Eu devo ter tocado nesse assunto alguns conteúdos atrás, mas eu resolvi fazer esse tema a fundo, mergulhar a fundo nesse tema, que é algo que com certeza é inerente, né, do ser humano, está no sangue do ser humano, e poucos às vezes se atentam para isso, apenas eles sentem e vivem isso, mas poucas pessoas têm a disposição para explanar esse tema, para falar desse tema, porque às vezes é algo meio pessoal assim, mas é importante a gente tocar nesse assunto para fazer vocês virar a chave dentro de vocês e vocês, por que não, realizar essas situações. E o tema, como já na introdução a gente já falamos, é de sonhos. E é um tema, pessoal, que eu amo de paixão falar desse assunto. Eu tenho um prazer imenso de ouvir os sonhos das pessoas. Porque, gente, isso é o que move nós. É o que move nós, seres humanos. Eu costumo falar assim que as pessoas sem sonhos, eu creio que são pessoas que não vivem. São pessoas que simplesmente estão aqui de passagem assim, pura e simplesmente, não agregando na vida das pessoas e também não agregando na vida delas. Porque eu imagino assim que as pessoas que realmente não têm sonhos são as pessoas que não estão no seu juízo perfeito, que está com algum problema sério de saúde, que não consegue raciocinar nesse sentido. Fora isso, não existe uma pessoa, um ser humano que não é movido por alguns sonhos, independente do tamanho dos seus sonhos. Não é, pessoal? E por que eu amo de paixão esse tema? Sonhos. Para algumas pessoas, a realização de um sonho, de repente, é uma pessoa que de repente está no aluguel, o mais tradicional da realização de um sonho é da casa própria, que a gente ouve muito aqui no nosso país. Tem outras que têm o sonho de ter o seu carro, sonhos de ter um relacionamento bacana. Então, sonhos de fazer uma viagem, sonhos de montar um próprio negócio, sonhos de desenvolver um produto que não existe aqui na Terra, mas que a pessoa tem o sonho de criar para melhorar a vida das pessoas. Então, existem diversos sonhos espalhados nesse mundo. E isso, eu creio, é o que nos move. Eu sou um homem também que tenho vários sonhos. Já realizei vários sonhos na minha vida. E isso é o que me motiva mais. A realização dos nossos sonhos. Você está focado em algo, você desejar algo e você projetar aquele algo e depois concretizar aquele algo. Não existe coisa mais extraordinária do que isso. Isso te motiva, faz você ser capaz, né? Faz você se sentir pertencente a algo extraordinário. Parte importante daquele sonho seu. E quando eu falo de sonhos, não estou falando daquele sonho biológico, pessoal, que a gente dorme e depois acaba sonhando, aí depois a gente acorda e acaba esquecendo daquilo. Eu estou falando de algo palpável, algo importante, algo na sua carreira, algo na sua família, algo na sua
digamos assim, em relação à sua casa própria, algo palpável mesmo. Então, no nosso país, temos diversos sonhadores. E eu não posso, assim, eu não estou isento dessa estatística. Também sou um eterno sonhador. E isso é o que me move. Tamanha sonhos, né, que ainda vou realizar. E quando eu falo, por exemplo, só de eu falar, né, desses sonhos que eu vou, eventualmente eu vou realizar, aliás, que eu vou realizar, que eu estou projetando para realizar, eu já fico com um sorriso no rosto. E eu creio também que vocês aqui também têm essa mesma sensação. Porque quando a gente fala de sonhos, a gente já imagina, né, pessoal, a concretização. Eu sou dessa forma. Quando eu já lembro de algum sonho meu que está perto de realizar, ou antes de eu projetar esse sonho, eu faço esse exercício que é importante até para vocês usar também na vida de vocês. Vocês já imaginar, né, aquilo sendo concretizado. De repente, se o seu sonho é fazer uma viagem, vou dar um exemplo, para a Grécia, você já imaginar lá, né, você pegando um avião, a hora que você está saindo, quando você chega lá, as pessoas falando nas ruas, nas praças, nos shoppings, com a linguagem grega que é difícil de entender, você fazendo uma viagem de barco lá na Grécia, você chegando em solo grego, entrando nos restaurantes típicos da Grécia. Então você já começa a imaginar isso, você já tem uma sensação, uma paz, uma felicidade imensa, na verdade, gente, dentro. Porque a imaginação, pessoal, a nossa mente, ela não, digamos assim, que ela não entende o que, se é real ou é fictício. Você imaginou, ela já te dá informações daquilo que você está imaginando. E isso basicamente o segredo, às vezes, para você realizar os seus sonhos, realizar os seus projetos. E diante disso, como a gente está num país de sonhadores, com certeza, assim como eu, teve sonhos que eu já realizei, que eu fico eternamente grato a Deus, ao universo, à natureza, a tudo que colaborou para que eu realizasse esses meus sonhos. Tenho sonhos também que estão em andamentos e também tenho sonhos que ainda vou projetar. E com certeza tem vocês que também estão me ouvindo, que tem os seus sonhos, né? Que tem algo que move dentro de você, que faz seu coração pulsar, faz seu coração acelerar, entendeu? Seus batimentos acelerar, quando você pensa realizar esses sonhos. Porque com certeza, para muitas pessoas é algo pequeno, mas para você que está vivendo essa particularidade, algo que para você é extraordinário. E não temos limite para isso, né, pessoal? De repente, algo que é pequeno para mim, para você é enorme, ou vice-versa. Então, cada um tem os seus sonhos, os seus projetos para realizar. E o que é importantíssimo vocês ter essa noção, pessoal, ter essa bem claro na mente de vocês. Normalmente, os sonhos, a gente é classificado sonhos de pequenos, médios e grandes. Sonhos que são fáceis de realizar, seriam os pequenos. Sonhos que, com um pouco de esforço, você vai realizar, que é os sonhos médios. E tem sonhos que vai gastar muita energia, gastar muito disposição sua, muita saúde e muita força de vontade para realizar, que são os sonhos grandes. Mas normalmente eu quero falar exatamente para esses sonhos grandes.
Esse sonho que move você. Esse sonho que, se você realizar, vai fazer sua vida virar a chave. Vai fazer sua vida, que outrora era uma vida normal, monótona, vai se tornar uma vida extraordinária. Então eu estou falando deste sonho, especificamente desse sonho. E normalmente esses tipos de sonho, o que naturalmente acontece? Como é algo muito além assim da nossa imaginação, a gente costuma colocar esses sonhos na gaveta, lá no fundo da gaveta, para não ter perigo de quando você abrir, você já deparar com aquele sonho e ter que realizar. Então você esconde atrás dos objetos o seu sonho maior e deixa aqueles sonhos que são mais, digamos assim, mais próximos, os sonhos mais palpáveis, assim fácil de realizar. Daí você vai e realiza. Mas aquele sonho extraordinário, aquele sonho que vai mudar a sua vida da água para o vinho, você deixa escondido. Mas por que normalmente a gente faz isso? Normalmente é a nossa mente que coloca essa situação. Volta e meia a gente volta nessa situação, na nossa mente, gente. Essa danada que prega peças em nós. Porque tudo já existe no nosso universo. Só que para nossa mente a gente limita algumas coisas. Mas por quê? Porque é reflexo, resultado, lógico, do ambiente que você está, da sociedade que você foi criada, das religiões, da forma dos seus pais de ver as coisas, de entender as coisas, como funcionam as coisas. Então, tudo isso vira um aglomerado de informações que entra dentro da sua mente e acaba te bloqueando em algumas áreas. Só que você precisa virar essa chave. Você precisa mudar isso. E quem tem o poder é você de realizar isso. E você precisa ter a coragem realmente de abrir essa gaveta, pegar aquele sonho que está lá no fundinho da sua gaveta e tirar ele para fora. Tirar ele para fora para realizar. Do que adianta ter esses sonhos que vai ficar perdido no tempo e você vai acabar morrendo e não vai realizar? Então, do que adianta ter esse sonho, né, pessoal? Então, vocês precisam ter a coragem, a disposição de tirar, de dar o primeiro passo. Eu sei, gente, que às vezes é coisa... para a mente de algumas pessoas é complicado isso. Mas, gente, tudo se inicia no primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Exemplifica aí qual que é esse sonho. É um sonho de mudar de carreira? E a sua mente já vai falar isso, já vai trazer para você. Por isso que eu falo para você que a nossa maior vilã é a nossa mente. Mas se você souber usar ela, ela vai ser também algo que vai transformar a sua vida. Desde que você saiba lidar com ela, educar ela. Então, quando você tira esse sonho lá do fundo da gaveta, a sua mente já vai vir à tona aquilo. Peraí, Matheus, você quer mudar de carreira novamente? Você está tranquilo aí nessa carreira? Você tem o seu salário bom, você consegue manter a sua família, manter o seu carro, manter sua casa, fazer algumas viagens, sabe, ter as suas coisas. Por que você quer mudar isso? Se você mudar isso, você vai ter dificuldade. Ou seja, a mente vai colocando esses medos, essas situações. Porque realmente, quando você muda de uma carreira, um exemplo que eu estou dando, você tem que começar sempre do zero uma outra carreira. Então existe a dificuldade, a readaptação. Mas daqui a pouco você engrena nessa nova carreira e você deslancha e também você começa a ter sucesso também nessa nova carreira. Mas vem geralmente esse medo, esse bloqueio, né? Você vai ficar sem dinheiro para manter sua casa, você vai ficar sem dinheiro para manter seu carro, para manter sua família. Você vai ser despejado, você vai perder a casa, você vai perder seu... Entendeu? Então a mente traz todas as informações. Mas, gente, enquanto você não desafiar ela, não tomar atitude de dar o primeiro passo, a sua vida não vai mudar, os seus sonhos não vão se realizar.
A maioria, você pode perguntar, a maioria das pessoas que realizou sonhos grandes, sonhos extraordinários, elas tiveram que passar por uma dificuldade. Elas tiveram que passar por uma situação, uma readaptação, que é nesse momento que às vezes as pessoas desistem. Mas se vocês persistir, né, nessa luta, nessa jornada, pode ter certeza que vocês vão ter um resultado. Porque, gente, é a lei natural da natureza, é a prosperidade, é uma semente que você está plantando, não tem como você não colher. Então, isso que não entra na cabeça de muitas pessoas. Vocês têm que simplesmente primeiro dar o primeiro passo. E o primeiro passo é uma coisa simples. Entendeu? Simples. Ah, é uma nova carreira? Tá, qual é essa nova carreira? O que é? Exemplifique, coloque exatamente bem claro na sua mente qual que é a carreira. Ah, é isso. Ah, tá, mas essa transição eu vou ter dificuldade. Mas eu não estou sendo enganado. Eu sei que eu realmente vou ter a dificuldade. Mas essa dificuldade em dificuldade é o que vai me moldando, me fortalecendo, se tornando mais experiente, mais resiliente, para então ter condições de realizar aquele sonho grande. Vocês acham que os sonhos grandes, extraordinários, vai vir de mão beijada para vocês? É lógico que não, pessoal. Não sejamos inocentes nesse sentido. Não sejamos imaturos. Não. Nós estamos falando aqui, não estamos falando para criança, nós estamos falando para adultos, para pessoas que têm uma certa inteligência. Então pare, pensa, reflita. O seu sonho é pequeno, não vai existir tanto esforço seu. O seu sonho é médio, também vai exigir um esforço médio seu. Mas se o seu sonho é grande, é extraordinário, vai exigir muito esforço. Vai exigir, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Mas realmente é o seu sonho. É algo que você deseja de todo o seu coração realizar. Então eu creio que vale a pena. Aconteceu muitas situações na minha vida. De sonhos que eu realizei na minha vida. Né? E existe realmente as dificuldades. Eu vou dar um exemplo assim, de dois exemplos assim de sonhos que eu realizei na minha vida. Um dos sonhos foi assim, num determinado momento na minha vida, depois que eu passei pela situação do problema de saúde, que graças a Deus eu fui curado, eu tive uma virada de chave na minha mente, que eu resolvi e falei assim, não, eu preciso compartilhar essa situação. Então deu aquele estalo na minha mente, para assim, Mateus, por que você não escreve um livro? Né? Aí começou a arder dentro de mim esse sonho de escrever meu livro. E aí o que acontece, como eu falei para vocês, eu exemplifiquei, estou dando um exemplo. Vem a dificuldade. Pera aí a mente começa, né? Mateus, escrever livro, você percebe de onde você veio? Você percebe que você não é rico? Você percebe que você não é escritor, você não é uma pessoa letrada, entendeu? Você não é uma pessoa tão estudada para ter conteúdo para escrever um livro. O seu tempo é corrido, como que você vai separar tempo para escrever? Então, gente, vem aquelas barreiras, aquelas dificuldades. Mas era aquele sonho que estava lá no fundo da minha gaveta, que realmente eu tinha vontade de realizar, só que eu ficava com aquele, sabe, medo, deixando espaço para que a mente trabalhasse e bloqueasse. Daí, quando eu dei o primeiro passo, eu falei, tá bom, é um sonho grande, né? Então tá, o que eu vou fazer? Aí eu comecei o quê? Primeiramente, teve vez, gente, diante de Deus, vou falar para vocês, teve vez que eu peguei o papel para me escrever, daí vinha as ideias, aí quando eu ia colocar no papel, depois, aí eu ficava, sabe, criando situações, mas peraí, que negócio idiota que você está pensando, Matheus, para escrever? Aí, gente, chegava o momento que eu pegava o papel saía em branco, não escrevi nada. Tamanho bloqueios que vinha. Ou seja, mas você pensa que eu desisti? Daí no outro dia eu pegava a folha de novo, daí já começou a vir a primeira palavrinha, já vinha formando a primeira frase, a segunda frase. Quando eu via na segunda semana, eu já estava escrevendo
já estava já escrevendo uma folha inteira, depois eu já estava virando já a página. E assim, gente, foi indo. À medida que eu ia escrevendo, vinha inspiração. Por isso que eu falo para vocês que é importante vocês dar o primeiro passo. Isso é o mais importante. Dar o primeiro passo. Eu costumo dar sempre esse exemplo. Se o seu sonho está numa distância de 100 metros, quando você dá o primeiro passo, você já eliminou 1 metro. Então você tem 99 metros só agora. Outrora você tinha 100 metros perto do seu sonho. Agora você tem 99. Vocês concordam comigo que vocês já estão mais próximos do seu sonho? Porque outrora você não tinha tomado a decisão ainda. A partir do momento que você tomou a decisão de dar o primeiro passo, você já caminhou em direção ao seu sonho. E assim vai. No segundo passo, você já vai adquirindo mais experiência, você já vai agregando situações, informações, sabe? Bagagens para você escrever e depois, consequentemente, se concretizar e publicar o seu livro, como foi o meu caso. E quando vocês fazem isso, vocês imaginam a felicidade, a alegria, gente, que vocês vai sentir no coração. Eu estou dando exemplo só em relação a publicar o livro. Porque só eu sei lá do início de como eu comecei. Do primeiro passo, da ideia que eu tive, daí a primeira folha sair em branco. Que veio aquele desânimo, mas eu não desanimei, eu persisti. Então os nossos sonhos grandes são assim. Vai vir as dificuldades, só que você tem que persistir. Persista que vocês podem ter certeza que vocês vão colher os frutos da semente que você plantou. E o outro exemplo de sonhos foi também, né, alavancado devido, lógico, à minha cura do câncer. E aí eu além de escrever o livro, também eu senti a necessidade de passar para as demais pessoas essa experiência, passar essa alegria que eu tive no meu coração, né, de ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E aí eu resolvi criar um conteúdo na internet, fazer lives no Instagram. Primeiramente eu comecei fazendo lives no Instagram, depois posteriormente eu criei um canal no YouTube, que é onde eu estou gravando esse vídeo, onde eu vou postar esse vídeo, né? E resolvi fazer esse conteúdo, criar esse canal para ajudar as pessoas, porque é algo que estava no meu coração, assim, palpitando no meu coração, que eu precisava passar. E hoje eu já tenho mais de 70 vídeos postados aqui no YouTube. E graças a Deus, a cada conteúdo que eu faço, eu adquiro mais experiência, mais situações, abordo temas relevantes como esse que a gente está abordando aqui nesse momento, que é os sonhos. Então, cada conteúdo que a gente vai fazendo, a gente vai adquirindo experiência. E eu sinto, faz parte da minha vida, gente, esse conteúdo. Faz parte da minha vida esse canal. Então, eu rasgo de vez realmente aqui o meu coração, né? É algo sempre de todo o meu coração. Vocês podem ver que não é coisa muito elaborada. Não é conteúdos que usando inteligência artificial, com efeitos especiais, não. É eu aqui, com a minha cara mesmo aqui, com meus conteúdos, com o meu coração aberto, passando para vocês as nossas experiências que vocês podem usar como experiência que vocês podem usar na vida de vocês, altamente aplicável na vida de vocês. Porque eu sou um ser humano comum como qualquer outra pessoa. E estou falando para pessoas sonhadoras aí, assim como eu também, né, pessoal? Então, é importante vocês absorver esse conteúdo, porque é algo de todo o meu coração e vocês estão vendo, pessoal. Que não tem nada aqui programado, nada mecânico, é algo que eu estou rasgando meu coração para vocês. E vocês vão entender, perceber que é uma coisa genuína, que é uma coisa de todo o meu coração. E vai do encontro do coração de vocês também. E é importante vocês praticar, gente, esse conteúdo, porque estou falando com muitos sonhadores aí, né? Muitas pessoas que estão com sonhos aí engavetados. Por gentileza, pessoal, assim que acabar esse conteúdo, faça um favor.
Eu sei que vai vir esse bloqueio, vai vir aquele frio na barriga, né? Sabe que o coração vai gelar. Mas abre essa gaveta, gente. Vai lá. Não pensa duas vezes, não. Vai lá. Terminando o conteúdo, já abre essa gaveta, pega esse sonho, tira para fora e começa a trabalhar em cima dele. Começa a trabalhar. Depois vocês vão dar o primeiro passo, o segundo passo. Depois vocês fazem comentários aqui na aba de comentários do YouTube desse mesmo conteúdo. E vocês vão trocar essa experiência com todos nós. Passar essa experiência, assim como eu estou rasgando meu coração com as experiências que eu obtive na minha vida, meus sonhos realizados, vocês podem compartilhar também para agregar na vida das demais pessoas, para agregar na vida do próximo, porque com certeza, de repente, tem alguns sonhos que vocês estão perto de realizar ou já realizaram, que são sonhos de muitas pessoas, projetos de muitas pessoas que estão assistindo esse conteúdo. Então é importante vocês abrir o coração também e colocar esses sonhos aqui na aba de comentários para alavancar a vida das pessoas, a carreira, os relacionamentos, entendeu? E fazer com que essas pessoas realizem os sonhos delas também, né, gente? Que esse é o objetivo, né? De estender a mão para o próximo, tá bom, gente? E agora, pessoal, como sempre, a gente vai fazer o momento chave do nosso conteúdo, que é o nosso momento, pessoal, de reflexão. E eu quero, pessoal, que todos sejam sinceros. Vocês, pessoal, têm muitos sonhos? Com certeza eu tenho convicção que tem, não é? Eu tenho também, né? Então o que eu sugiro a todos? É importante, pessoal, não só imaginar, sonhar, pensar. É importante vocês colocar no papel. Vocês vocês não têm ideia, gente, da importância de vocês não só verbalizar os seus sonhos para você mesmo, de você imaginar, pensar, já se imaginar concretizando aquele sonho, a importância de você escrever também esse sonho. Escreva os seus sonhos, os seus muitos sonhos, sonhos pequenos, médios e grandes. E particularmente, eu quero que vocês foquem nos sonhos grandes. Coloque esse sonho grande. Ah, Mateus, meu sonho é de montar uma empresa. Coloca lá esse sonho no papel. Ah, Mateus, o meu sonho é ser um médico. Coloque no papel. Meu sonho é fazer uma transição de carreira. Coloque lá, fazer transição de carreira. O meu sonho é ter um relacionamento. Coloca lá o relacionamento. De repente, se você já tem um foco, você já pode colocar até o nome da pessoa lá que você quer no relacionamento. Entendeu? Ah, o meu sonho é viajar pelo mundo num barco a velas, de carro, sei lá, bicicleta, não sei qual que é o seu sonho. É o seu sonho. É algo que move de você, então você coloca no papel. E o que eu quero que vocês fazem, gente, a partir dessa etapa, de vocês colocar no papel. Começa a mexer os pauzinhos para que realize esse sonho. Dá o primeiro passo. Se tornar um médico? Já pega as melhores faculdades. Se você tiver que fazer vestibular, você faz. Vestibular gratuito na FUVEST, Unicamp, você faz. Se não, você vende alguma coisa para arrecadar fundos para que você pague um cursinho. Não importa. O importante é você dar o primeiro passo. O primeiro passo, gente. Você só precisa do primeiro passo. Dá o primeiro passo. Que daí, é viajar a Grécia ou qualquer outro país. Já vai numa agência de turismo, entra na internet mesmo, já vai ver lá o destino, ver o valor e já começa a fazer o trabalho também para realizar. Dá o primeiro passo. É a transição de carreira, já começa a estudar essa carreira. O que você precisa? Quais os cursos que você precisa especializar? A faculdade que você precisa fazer?
qual o ramo que você quer trabalhar. Então, não importa. O importante é você colocar primeiramente esses sonhos e dar o primeiro passo. Tá bom, gente? Então, basicamente, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Pode ver, gente, que são conteúdos relevantes, importantes, conteúdos que vão agregar na vida das pessoas. E esse é o meu objetivo de criar esse canal. De alavancar a vida das pessoas. De fazer com que as pessoas tenham uma vida extraordinária. Eu não quero que todos tenham uma vida normal, não. Que esteja aqui na Terra só de passagem. Eu quero que vocês tenham uma vida extraordinária. Mas que, gente, para que esse conteúdo chegue até essas pessoas que precisam desse empurrãozinho, precisa de ver esse conteúdo para abrir a sua mente e abrir o seu coração, eu preciso da ajuda dos amigos. Eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal. Infelizmente, gente, tem muitas pessoas que são meus amigos, que ainda não se inscreveu no meu canal. Eu peço, gente, eu costumo falar, vocês não vão gastar mais que 30 segundinhos para se inscrever no meu canal. E o YouTube vai entender que esse conteúdo, que esse canal é relevante para as demais pessoas. E isso é uma sementinha que você está plantando e vai chegar no coração dessas pessoas e vai dar frutos. E automaticamente o universo, a natureza, Deus vai retribuir. Porque você está fazendo algo importante, você está plantando uma semente boa. Não tem como você não colher essa semente boa. Entendeu? Então vocês vão ter resultado extraordinário na sua vida só no simples gesto de você se inscrever no meu canal. E compartilha com seus amigos também esse conteúdo. Divulga, pessoal. Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Pessoas que têm os seus sonhos lá engavetados e precisam realizar. Entendeu, gente? Então, faça essa boa ação, gente, nesse dia. Que pode ter certeza que eu vou ser eternamente grato. Deus também vai ser eternamente grato a vocês, porque vocês vão estar ajudando milhares e milhares de pessoas. Tá bom, gente? Então, basicamente, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Peço que vocês se inscrevam no meu canal, dá um joinha no meu conteúdo, faça comentários na aba de comentários. Peço também que vocês façam sugestão de conteúdo para a gente abordar nas próximas semanas. A gente vai analisar o tema que vocês vão sugerir e a gente vai desenvolver um conteúdo bacana que vai de encontro ao coração de todos. Tá bom, gente? Fique com Deus. Um ótimo finalzinho de domingo a todos. Eu tenho certeza absoluta que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. Uma semana que vão ter muitos sonhos realizados. Tá bom, gente? Fique com Deus. Um beijo em todos aí. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.